Olá, saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus. Queria falar um pouco sobre a igreja de Esmirna. Que lição podemos tirar para os nossos dias de hoje? Esmirna significa cheiro suave. E a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Se você tiver uma Bíblia, vocês me acompanham. Antes de eu ler a mensagem, eu queria dar um título, né? Aprovação e uma coroa aos vencedores. Em nome de Jesus, seja vencedor onde você estiver, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: conheça a tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Meus irmãos, vamos parar por aqui para a gente entender. Provação significa o que? Tribulação. Provação é dificuldade, provação é o sofrimento, que põe o quê? Que põe a prova, ou seja, a força moral e a fé. Estas palavras são do próprio Jesus, que lemos aqui nesse versículo, que tomou o quê? O apóstolo João em espírito, né? E a palavra de Deus diz que o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, e ele foi arrebatado, ele foi tomado em espírito. E a palavra do Senhor diz que Jesus diz assim: escreve o que vê, pois estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Meus queridos, Jesus disse: escreve para as igrejas, ou seja, as 7 igrejas, e uma delas é a igreja de Esmirna, né, o que significa mirra, ou seja, significa cheiro suave. Olha o que o texto nos fala, né, que acabamos de ler, né, e que Jesus ele elogiou, ele instruiu e ele fez o que? Uma promessa para a igreja de Esmirna. Meus queridos, a palavra de Jesus disse nas suas próprias palavras: conheço a tua tribulação. Olha aí, conheço a tua tribulação. Jesus ele conhece a tua tribulação. Jesus ele diz à igreja de Esmirna que eles suportaram o sofrimento, eles suportaram as perseguições. Assim façamos nós, em nome de Jesus, nos dias de hoje. Jesus diz que conhece o que? A tua pobreza. Ou seja, porque Jesus ele sabia que aqueles cristãos de Esmirna, eles tiveram o que? Seus bens confiscados pelo imperador de Roma. E por isso eles eram muito pobres, ou seja, o imperador confiscaram os seus bens, eles sofreram intensa perseguição, ou seja, meus queridos, muitos foram presos, muitos foram mortos, porque eles não cultuavam, ou seja, eles não prestavam culto ao imperador de Roma. E por isso muitos foram mortos, muitos foram perseguidos. Mas Jesus disse: tu és rico. Meus queridos, olha aí, Jesus dando o quê? Um elogio, né? Jesus ele não repreende de jeito de forma alguma a igreja de Esmirna, porque eles eram o quê? Fiéis, eles eram dedicados, assim façamos nós nos dias de hoje. Além disso, meus queridos, Jesus ele instruiu aquela igreja, ou seja, para ter o quê? A fidelidade até o final, ou seja, até a morte, é o que ele estava passando naqueles momentos. E a Bíblia diz no versículo, se você reparou, e a blasfêmia dos que diz judeus e não são, ou seja, são aqueles que eram seguidores da lei naquela época, ou seja, com doutrinas estranhas. A própria Bíblia diz isso, sendo que antes sinagoga de Satanás. Como assim, Jacques? Ou seja, meus queridos, era uma oposição judaica da época que não aceitava o evangelho de Cristo, entendeu? Por isso que eles eram sinagoga de Satanás. Meus irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Muitos países aí afora ainda não aceitam o evangelho, não deixa de forma alguma a gente levar o ID, levar as boas novas, anunciar Jesus. Ainda muitos cristãos têm perseguições no mundo afora. Por isso, meus amados, temos que ficar o quê? Temos que ficar atentos, ou seja, não temer, ou seja, não ter medo das coisas que tem a sofrer de a por vir. Porque, meus queridos, a palavra de Deus diz que o diabo ele está para lançar na prisão alguns para ser provado. É a própria Bíblia que diz isso. Ou seja, terão tribulação. E Jesus diz, né? Jesus nos instrui para que todos nós venhamos aqui fiel até a morte. Seja fiel aonde você estiver. Porque, meus amados, Jesus ele está falando da morte espiritual. É isso que ele está falando aqui. Meus queridos, os que vão até o final, você pode ter certeza, Jesus ele faz uma promessa
Promessa essa, Ele nos dará a coroa da vida. Coloque isso no seu coração. Vou deixar aqui uma reflexão. Já estou terminando aqui a mensagem para que você possa tomar posse onde você estiver. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Meus queridos, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Porque, meus queridos, depois de ter sido aprovado, receberá o que? A coroa da vida, oh glória, o qual o Senhor, nosso Senhor Jesus, ele prometeu aos que amam. Está lá escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12, depois vocês meditam lá, está escrito, e a palavra do Senhor diz aqui: aonde você estiver, quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Meus queridos, lembrem-se, Jesus, ele nos lavou, ou seja, todos nós, do pecado, com quê? Com o seu sangue, e ele nos fez o quê? Sacerdotes para Deus. Coloque isso no seu coração, amém? Persevere, creia em nome do Senhor Jesus Cristo, persevere até o final, que você tem uma coroa guardada para aqueles que vencerem, para aqueles que ir até o final. Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Amanhã vamos estar falando sobre a igreja de Pérgamo. Tome posse desses 7 dias que vamos estar falando sobre essas 7 igrejas da Ásia Menor. Vou fazer uma oração para vocês em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um que ouviu essa mensagem, que eles venham colocar essa mensagem na tábua do coração, para que eles venham crer, para que eles venham ser fiel, para que eles venham ler, para que eles venham guardar e ouvir a tua palavra na tábua do coração de cada um deles. Pai, que eles sejam um meio de felicidade para o seu próximo, para os seus familiares, aonde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um ótimo abraço.